Que bom que você está aqui conosco. Hoje nosso programa está super especial. Eu vou começar com a nossa nutricionista clínica, Renata Bortoluso, né, Renata? Com mestrado em saúde pública, que vai falar sobre a importância de uma alimentação saudável. Para começar. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada a você, Renata. Vamos lá, Renata. A primeira pergunta que todo mundo quer saber: quais os princípios de uma alimentação adequada e saudável? Tá, então a gente tem que pensar sempre na nutrição que a alimentação saudável ela é baseada numa alimentação moderada, que quer dizer o quê? A gente pode comer de tudo, mas a gente tem que ter a moderação na quantidade, tá? Cada um precisa dessa quantidade de acordo com peso, altura, sexo, idade, atividade física, alguma doença que ela tenha, mas ela tem que ter o princípio de uma moderação. Um equilíbrio, então a gente tem que ter todos os grupos alimentares, a gente tem que ter proteínas, carboidratos, os reguladores que seriam as vitaminas, né, que tem mais vitaminas, minerais que seriam as verduras, legumes, gorduras, então a gente precisa ter vários grupos alimentares, um pouquinho de cada coisa, porque todos vão ter a sua função no organismo. E além da moderação, do equilíbrio, a gente também tem que ter uma adequação, né, dos nutrientes que a gente precisa também. Uma época a gente precisa de mais energia, a gente precisa de proteína quando a gente está em fase de crescimento, depois para os ossos, para evitar anemia, então a gente precisa de muitos nutrientes. Espera só um minutinho, é muita informação. Então tem uma pessoa que está lá agora assistindo a gente, fala assim: onde é que eu vou lembrar disso tudo? De 0 a 5 anos faz o quê? De 5 a 15, de 15 a 20, agora depois dos 30, como é que a gente vai lembrar disso tudo? Então, na verdade, né, a gente hoje em dia está dificultando até, a gente comia muito mais naturalmente. Hoje a gente já tem muita informação e realmente às vezes acaba confundindo. Então a gente tem que pensar que a gente tem muita oferta de alimentos e que a gente pode fazer opções saudáveis. Claro que algumas pessoas precisam de ajuda, mas poderia ser mais natural. Então, até se a gente pensar, hoje em dia a gente tem um guia alimentar para a população brasileira, onde ele fala o quê? Que a gente tem que dar preferência para os alimentos in natura ou os minimamente processados, consumir um pouco dos alimentos processados, porque na correria do dia a dia a gente acaba muitas vezes tendo que abrir mão disso, e evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Se a gente pensar num exemplo prático, o alimento in natura seria eu consumir, por exemplo, a manga no café da manhã. Manga no café da manhã, por exemplo? Vamos dizer. Evitar o quê? Tomar o suco de manga que já vem na garrafinha. E aquele que a gente tem que fugir, porque infelizmente tem gente que já consome o quê? Um suco de saquinho em pó no café da manhã. Verdade. E ali não tem manga, só tem o cheiro da manga que veio de um aromatizante. Então, se a gente pensar uma dica prática que é importante é essa. Eu acho que tem que ficar esse recado hoje em dia, que a gente está consumindo muitos alimentos ultraprocessados e a gente deveria usar mais os alimentos in natura. E pensando assim, acho até que sai mais barato do que ficar comprando esses alimentos. Sai mais barato? Sai porque a gente assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu fui no supermercado e a manga tava cara. Mas era época de manga, então às vezes você tem que parar e olhar. Tá, se eu tenho 2 tipos, por exemplo, de pera, eu tinha lá no supermercado uma pera, que era a pera Williams, aquela mais conhecida, só que ela estava o dobro do preço da pera portuguesa. Qual eu optei? Pela pera portuguesa. Então a gente tem que também optar pelos alimentos que estão mais em conta, porque normalmente são os da época e que estão mais gostosos, mais saborosos. Quando a gente compra um alimento muito caro, provavelmente ele não vai estar tão saboroso. Verdade, porque não está na época, exatamente. Tá? E aí a gente preparou assim algumas opções de substituir o que a gente está acostumado no dia a dia para tentar trazer um pouco mais de qualidade. Eu tô vendo que não tem arroz com feijão aqui em lugar nenhum. Então, porque aí eu já vou falar dele e o que a gente pode substituir. Não que não seja saudável, mas pra gente substituir. Aqui é para trazer alguma coisa nova. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no café da manhã, então a pessoa todo dia toma, né, na padaria, come o pão na chapa com manteiga, um pãozinho francês e um pingado, normalmente com leite integral, café e açúcar. O que você poderia optar? De repente trocar o pão francês por um pão integral e aí, em vez de tomar o leite
ou até, por exemplo, né? Então já falando aqui da aveia, ou aveia, porque a aveia vai ter ainda mais, o farelo de aveia vai ter mais fibra do que o próprio pão integral. Faz farelo de aveia com o quê? O farelo de aveia, aqui está uma sugestão de colocar no iogurte, no iogurte natural. Então, por exemplo, o pão você poderia consumir com leite desnatado, porque às vezes até você pode levar o leite em pó e deixar no trabalho, né? Não precisa ter o leite líquido, que vai ser mais difícil a conservação. Você pode levar o leite em pó, o café solúvel e preparar no próprio trabalho. Até às vezes economizando do que todo dia tomar um café na padaria. E aí, no lugar, por exemplo, da margarina, da manteiga, da margarina, pode usar um queijo magro, pode usar o queijo em fatia, que também substitui o iogurte. Ou o leite. Isso aqui não é iogurte, é palhado que você falou, né? Esse é até iogurte natural. Esse é um iogurte natural, tá? E aí, se a gente pensar, mas iogurte com farelo de aveia, falta um doce. Pode usar a fruta natural, em vez de comprar já um iogurte que seja aromatizado. E não bota açúcar em nada, né? Aí o açúcar vai depender, como a gente falou, né, da quantidade. Cada um tem uma necessidade energética. Hoje em dia no Brasil a gente consome em torno de 150 gramas de açúcar por dia, a população brasileira. Isso significa o quê? Em torno de 600 calorias. Dá praticamente mais de uma fatia de pizza, 4 queijos que a gente está ingerindo, como o açúcar que está dentro de um suco industrializado. Nossa! De um bolo recheado. Então, esse açúcar, não é às vezes, a pessoa às vezes fala assim, não, mas eu coloco pouco açúcar. Mas está dentro dos próprios alimentos que a gente já tem. Não sabe o que tem dentro. Por isso que, né, a gente fala, quanto menos rótulo tivesse para ler, melhor. Tá? Então, às vezes, a fruta natural que a pessoa fala, mas manga no café da manhã, uma manga desse tamanho vai acrescentar menos caloria do que se a pessoa colocar 2 colheres de sopa lá que ela colocaria de açúcar. Impressionante. Mas poderia até usar, eventualmente, um açúcar mascavo, um mel, dependendo se a pessoa é diabética, um adoçante artificial, até acostumar a usar menos açúcar. Quanto menos açúcar, né? O sabor doce... Porque a gente tem que às vezes ir diminuindo. Por isso até que eu não coloquei o açúcar aqui. Porque justamente o açúcar e o sal, a gente também dentro desse guia alimentar, a gente fala o quê? Pode consumir? Pode, mas em menor quantidade. E quando a gente acrescenta, a gente vê o que a gente está colocando. E aí a gente percebe o quanto a gente está muitas vezes colocando. E que se já viesse industrializado, a gente não tinha essa ideia. Tá? Bom, Renata, eu quero saber de você... Quantas refeições por dia a gente deve fazer? Então, a gente não tem um número ideal. Hoje em dia a gente fala assim, tem que comer de acordo com a fome. Claro que a fome varia de pessoa para pessoa. Então, pensa pelo menos um café da manhã para você já despertar com energia, o almoço e o jantar, e se necessário, lanches nos intervalos. Às vezes a gente não tem necessidade de lanches, né? E o lanche muitas vezes está ligado com coxinha, com biscoito recheado, pastel. E na verdade o lanche seria o quê? Uma fruta, um chá de repente mate, verde, para dar energia ao longo do dia, ou até novamente o café, frutas secas ou a fruta in natura, e o chocolate, se fosse pensar, né, para pessoa que gosta muito de doce, 70% cacau, tá? Por quê? Porque aí ele tem os benefícios da teobromina do cacau, que seria antioxidante, tá? Dá energia, mata um pouco a vontade do doce, mas também tem esse fator antioxidante. A quantidade é pequena, não é uma barra de 150 gramas. Aqui a gente tem 25 gramas, que corresponderia mais ou menos à caloria de uma fruta, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Tá. Uma bolacha, um biscoito recheado já tem a caloria de uma banana. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os lanches. E aí as refeições principais, que a gente falou de, né, substituições saudáveis. O arroz e o feijão é saudável? É. Mas muitas vezes a gente quer sair do arroz e do feijão, então a gente pode substituir o quê? Outros tipos de carboidrato. Então aqui no lugar do arroz teria a batata doce, e no lugar do feijão a gente tem a lentilha rosa. Ai, que delícia! Que ficou até no formato de um purê, porque ela é bem molinha, tá? E aqui a gente tem a mandioquinha substituindo o arroz e a ervilha substituindo o feijão. Muito bom. Pode até ser uma ervilha, por exemplo, que a gente falou do processado, né? Minimamente processado, ela é só congelada, então a gente tem como ter no freezer, na geladeira, e preparar de uma forma fácil.
E são alimentos que a gente encontra fácil em restaurantes, né? Por quilo, self-service, dá para levar em marmita. Isso, é uma comida fácil de transportar, não tem tanto caldo. Isso. Então, para marmita, dá para levar. Dá para o trabalho. Dá para levar para o trabalho e acabar até economizando. Esse brócolis cozido seria cozido? Esse está cozido, a gente cozinhou rapidinho, né? Deu cozinhei no vapor para ele manter mais os nutrientes. Quanto mais colorido também, melhor. Né? Porque quanto mais colorido, quer dizer o quê? Uma comida laranja, a gente tem o beta-caroteno, que é bom para a pele, para o cabelo. As carnes, a gente tem, então, vai ter a proteína também, né? Aqui a gente tem um peixe e aqui a gente tem um filé de frango. Poderia ser uma carne bovina, poderia ser o ovo, né? Porque a gente precisa de proteína. Então, a gente precisa, vamos pensar que a gente dividiria o prato assim. Energéticos, os construtores, que seria a proteína que a gente precisa. E aqui os reguladores, que seriam os vegetais, verduras, legumes e até as frutas, porque a gente precisaria consumir ao dia 400 gramas de verduras, legumes, frutas pela Organização Mundial da Saúde. E muitas vezes a gente deixa, né, todo esse lado. E até a gente fala, sentiu fome? Aumenta onde? Nas verduras, nos legumes, em vez de aumentar o quê? Na proteína e no carboidrato. Para ter um pouco mais de saciedade, sempre lembrando da mastigação. A mastigação que regula. Por isso que eu não fiz purê aqui. Porque quanto mais a gente mastiga, mais saciedade a gente tem. É mesmo? É. A gente mastiga por quê? Porque começam a ser liberadas as nossas enzimas digestivas enquanto a gente está mastigando. O estômago, ele expande. Se a gente esperar ele ficar cheio para ficar satisfeito, a gente poderia comer enormes quantidades de alimento. E aí, nessa fase que vão liberando as enzimas digestivas, é que já vai dando saciedade. Então, o que eu como em 20 minutos, se eu comer muito rápido, eu só vou perceber depois dos 20, 30 minutos que eu já estava satisfeita. Nossa Senhora! Por isso que é tão importante soltar o talher entre cada garfada, mastigar até dissolver o alimento na boca, para a gente ter isso, prestando atenção, tendo consciência, naqueles passos de uma alimentação saudável. Acaba emagrecendo assim. Acaba emagrecendo assim. Deixa eu falar só uma coisa. No caso, eu sou vegetariana há 37 anos. Eu não como peixe, eu não como frango, eu não como carne. O que eu boto aqui no lugar? Pode ser queijo? Não. Então, poderia ser queijo, ovo sempre. Então, por exemplo, aqui 2 ovos. Tá? Seria uma boa quantidade. Ovo, entendeu? O queijo, a gente só tem que tomar cuidado com quem é vegetariano pela quantidade de vitamina B12 que ele precisa consumir, que só tem nos alimentos, assim, tem algumas algas, uma pequena quantidade, mas em geral precisaria comer a carne. Então muitas vezes precisa de uma suplementação. Em questão do ferro, o arroz e o feijão já seria completo. Se você usa um limão, por exemplo, que a vitamina C já ajuda a absorver esse ferro também dos vegetais, então até não tem tanto problema. Teria que tomar mais cuidado com a vitamina B12 mesmo, para quem é vegetariano. Entendi. Mas dá pra gente colocar assim. Se você coloca, por exemplo, até um arroz e um feijão numa quantidade um pouco maior, que ocupasse aqui a quantidade da carne, você consegue formar uma proteína completa. Do cereal com a leguminosa você forma uma proteína completa. Ótimo. E tem todos os aminoácidos essenciais que tem. Pode comer um prato dessas frutas secas, não, que eu amo. Então, a fruta seca a gente também pode consumir, sendo, né, vegetariano, porque tem uma quantidade boa de óleo, de gordura boa, né, que a gente precisa, de energia. Só que olha aqui, ó, o equivalente, são 4 castanhas. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê, a gente quer comer o potinho, né? Mas de damasco? Pode. Mentira. Que delícia. Dá pra tomar. 3, 6, 7. Aqui tem 5, 3, 6 damascos. 6 damascos. Em torno de 6 damascos dá pra comer tranquilamente. E aqui o que é linhaça? Aqui a linhaça chia, que também acrescentam fibras na alimentação, se a pessoa precisar de um pouquinho mais de saciedade. Para quem tem triglicérides alto, também tem o ômega 3, que também ajuda a diminuir o triglicérides. O gengibre, a gente pode comer todo dia? Ele pode. Ele é anti-inflamatório, ele ajuda também na digestão, ele ajuda nessa época, né, de inverno. Essa mudança de temperatura que a gente teve nessa semana em São Paulo, a fortalecer o sistema imunológico. Então o gengibre, aqui a gente tem páprica, a gente tem curry.
Então são temperos que você não está usando um tempero pronto, aquele cubinho, né, famoso, que tem muito sal também dentro, a gente não percebe. São fáceis de conservar, você pode ter vasinho, então aqui é um alfavacão, que é um manjericão. Você pode ter o vasinho em casa. Aqui no prédio a gente tem a horta do prédio. Bacana! Então todo dia eu desço, vou lá, corto, hoje eu quero alecrim e hortelã. Bacana. Então a gente fez uma horta aqui no prédio, bem legal. Ai, que delícia! E aí a gente vai cada dia, né, tentando mudar. Aqui tem um vinagre balsâmico. Tá, e ali vinagre. E aqui o azeite. O azeite, é. Isso. Poderia ser um vinagre branco, comum, vinagre de maçã, o limão, né? Porque o limão já, como eu falei, acrescenta vitamina C. Sempre comer, se for comer uma sobremesa, comer fruta ao invés de comer doce. E a fruta com a vitamina C, ó, puxou que é vegetariana, ajuda, como a gente falou, a absorver o ferro dos vegetais. É? Ele ajuda a absorver o ferro dos vegetais. O da carne não precisaria da vitamina C, mas o dos vegetais precisa da vitamina C. Então sempre é bom complementar ou na forma de limão, né, para temperar alguma coisa, ou mesmo numa sobremesa. Vou usar mais, porque eu não uso uma mexerica ou uma laranja. Tá certo. Né? Aqui então a gente quase tem abóbora, abobrinha. Então a abóbora que é a abobrinha. Isso, que tem também poderia variar. Então, por exemplo, em vez da cenoura, uma abóbora. Em vez do brócolis e da couve-flor, abobrinha. Eles também têm os flavonoides, esses legumes que também têm relação com a prevenção do câncer, como a gente estava falando da saúde pública, né? Isso. Hoje em dia a alimentação, a gente falou, a gente esquece um pouco, claro, a gente tem a parte do prazer de se alimentar, da sociabilidade, né? Da socialização na alimentação, mas a gente também precisa dos nutrientes, evitando que hoje em dia provavelmente a gente não tem mais problemas com as doenças transmissíveis, apesar agora do surto de sarampo. A gente tem muito mais problemas com as doenças não transmissíveis que ocorrem com o envelhecimento da população. Então, o câncer, a obesidade, as doenças cardiovasculares. E esses nutrientes, eles podem ajudar a prevenir isso ao longo dos anos. Quer dizer que o brócolis ajuda também a prevenir, o couve-flor também? Também, tem os flavonoides que ajudam a prevenir o câncer. Que maravilha, vamos comer coisa mais saudável, minha gente. Olha, o programa está acabando, maravilhoso. Depois a Renata volta outro dia, né, Renata? Para falar mais um pouquinho. Muito obrigada, viu? Quer falar mais alguma coisa pra gente? A gente nem falou do consumo de 2 litros de água ao dia. Eu fiz questão, de encher a jarra pra gente ver. A gente precisa consumir 2 litros de água por dia, gente. E a gente não consome. É fundamental para regular todas as nossas funções do organismo. A regular o intestino, não adianta comer toda essa aveia e não tomar água. Isso daí vai causar o quê? O contrário, a gente vai acabar tendo um problema de obstipação intestinal. Então a gente precisa tomar água. Eu amo, pois é. Então 2 litros por dia, vamos pensar, e com o tempo seco, mais importante ainda. Tá certo, Renata, obrigada, viu, minha querida? Gente, vamos tomar água, vamos fazer caminhada, vamos fazer isso. E não esqueça de dar o seu like, né? Se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber todas as notificações, as ativações do meu canal, dos vídeos. Compartilhe, divulgue. Se você gostou, ajude a gente a divulgar esse programa, esse canal, né, que é feito para você especialmente. Muito obrigada, vamos agradecer a indumentária que me veste sempre, a Azuri que produz, a Maria Helena, a Tamires e Renata Bortoluz. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, foi um prazer. Beijo, Deus abençoe, até o próximo. Tchau.